em Django Livre, nenhum telespectador fica em dúvida sobre de que lado o diretor tá em relação ao racismo. Nossa, sério? Vamos ver o que falaram aqui do trabalho do Tarantino em Django Livre. Olha lá. Tarantino tendo que responder acusações de racismo. Quando Danilo faz essa argumentação, ele pega um exemplo do argumento do Patrick Maia e refuta aquele exemplo. E refutando aquele exemplo, ele clama refutar toda a tese, ele está fazendo ali o famoso estratagema 37. Destrua a tese por uma prova frágil. Aqui o Danilo foi super afiado, né? É uma forma de você realmente mostrar, né? Ó, tô pegando o seu exemplo, mostrando que ele não funciona, logo tudo que você falou tá errado. É uma retórica bem afiada. Mas será que ela é uma retórica verdadeira? Vamos entender mais sobre isso na nossa análise depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre a discussão e as discordâncias que houveram entre Danilo Gentili ao falar sobre o caso Léo Lins, rebatendo as acusações e os comentários de Patrick Maia, que também é um outro comediante. Esse vídeo aqui então temos os pontos do Danilo, a retórica dele, temos também o Léo Lins explicando o ponto de vista dele sobre esse vídeo do Patrick Maia e nós vamos fazer então uma análise retórica. Lembrando, pessoal, que em diversos momentos do vídeo eu vou comentar um pouco da minha opinião pessoal também. Você não tem a menor obrigação de concordar comigo, tá certo? Então, para além do estudo retórico, eu também vou colocar alguns comentários pessoais, beleza? Show de bola, então vamos nessa! Me mostraram um vídeo do Patrick Maia falando do caso do Léo Lins e me deu uma vontade desgraçada de responder esse vídeo. E eu vou dizer por que eu quero responder. Perceba o quanto que o Danilo tá aqui, né? Primeiro, além das expressões de raiva, né? As tensões aqui na região glabelar, mas percebam a mão dele, né? Como ele fica massageando a mão, né? E isso, além de ser um gesto autopacificador, né? Para se controlar, você vê várias expressões de raiva, ele tá até apertando os olhos e os lábios. Uma vontade desgraçada de fazer um vídeo sobre isso. A manipulação na mão, ainda mais a mão fechada, em mais um sinal de raiva, pode ser uma espécie de interpretação, né? Uma espécie de simbologia de ataque, né? Então, geralmente, quando a gente faz um gesto fora da linha teleobjetiva, conforme é comentado ali em Telling Lies, é um gesto emblemático. É quando eu estou sentindo determinada emoção, mas eu não quero verbalizá-la, mas eu demonstro isso por meio de um gesto que ocorre abaixo da linha da visão teleobjetiva. Então, quando ele faz isso daqui, me remete muito àquele gesto de porrada, tipo, nossa, agora eu vou trucidar, agora eu vou destruir, agora eu vou atacar, eu vou desmontar esse Patrick Maia numa porrada intelectual. Então me parece muito esse tipo de gesto que o Danilo está ensaiando ali, né? Uma espécie de gesto emblemático. Me deu uma vontade desgraçada de responder esse vídeo e eu vou dizer por que eu quero responder esse vídeo. Primeiro, que é porque eu já passei muitas vezes o que o Léo Lins passou. Eu já fui condenado à prisão também em primeira instância. Eu sei a angústia que é você aguardar a segunda instância. Na minha época, se eu fosse condenado em segunda instância, eu seria preso. Hoje em dia, o Léo vai poder aguardar a terceira e a quarta instância em liberdade. Então, assim, tô dizendo isso por quê? Para vocês entenderem que eu sei a angústia que o Léo tá passando. Também já tive pedido de prisão decretado alguns anos atrás, foi por um triz que eu não fui preso. Então, como vocês sabem, eu já falei, quando o Danilo faz esse preâmbulo nas falas dele, a gente já fez análises de outras falas do Danilo, né? Mas quando ele faz esse preâmbulo, ele tá sempre trazendo o primeiro pilar da retórica, né? Vamos lembrar os 3 pilares que Titio Aristóteles comenta pra gente nas suas obras sobre retórica, né? O primeiro deles é o ethos. O ethos é a intenção, a ética, a reputação, a imagem daquele que está falando, né, do comunicador e por que ele quer se comunicar. Então, quando ele vem e traz isso, olha, eu só estou falando isso, só vou responder o Patrick Maia lá, porque eu já estive no lugar do Léo Lins, etc, etc. Ele traz o quê? Uma intenção de quem quer atacar? Não, ele traz uma intenção de quem quer proteger, de quem se compadeceu pelo amigo. Você pode concordar, você pode discordar, falar, é nada, Vitor, o Danilo, blá, não tem problema. Mas a tentativa dele nesse momento é trazer essas boas intenções. Olha, eu não estou aqui para atacar o Patrick Maia. Eu estou aqui para defender o Léo, porque eu sei como é estar nessa situação, eu já passei por isso. Então, ele traz boas intenções, que é um fator importante, né? Quando a gente fala de ethos,
para as pessoas já de início olharem para o seu discurso e já reduzirem as críticas. Então, tudo bem, então o Danilo está vindo aqui só para, né, colocar o ponto de vista dele porque ele já passou por isso, é o lugar de fala. Tudo bem, vamos ver o que ele tem a dizer. Então as pessoas já abaixam um pouco as críticas e dão mais espaço para te ouvir falar. Quando você apresenta boas intenções no início do seu discurso, tá? Meu advogado, quem convive perto de mim sabe disso. Então eu sei exatamente o que o Léo Lins está passando. E quando eu fui condenado à prisão em primeira instância, e alguns anos atrás, quando a Câmara dos Deputados articulou a minha prisão e quase fui preso, eu vi amigos meus, ou melhor, pessoas que eu achava que eram meus amigos, que eram meus colegas de comédia, gente que eu de fato... Quando ele vai falar pessoas que eu achava que eram meus amigos, ele já aperta a mão novamente. Ó a raiva. Se tivesse encontrado na rua, chamaria para entrar em casa e tomar um café, comemorando, relativizando. Eu na ocasião nunca fiz um vídeo respondendo essas pessoas, tá? Às vezes que eu me dei mal, às vezes que eu fui condenado à prisão, às vezes que a patrulha veio muito forte em cima de mim para me destruir, eu vi pessoas que eu ajudei, pessoas que eu empreguei, pessoas que eu empregava falarem mal de mim pela frente, pelas costas. Eu fiquei quieto, eu não respondi. Eu tentei pensar, gente, tudo bem, é a opinião dele, eu tenho que respeitar, mas hoje eu vejo que não é opinião, é inveja. E quando eu vejo... Já fez o estratagema 32, já rotulou negativamente os argumentos dos outros como sendo inveja. Então já botou ali o estratagema 32 para jogo, né? Vocês já estão calejados já de ouvir isso daí. Agora, o que o Danilo não fala nesse vídeo, que ele está escondendo, é que ele consegue detectar esses erros na argumentação do Patrick Maia porque ele é um baita comunicador e já estudou comunicação. Não sei se você sabe, ele tem uma faculdade na área da comunicação. E você que pode melhorar sua comunicação hoje participando da nossa imersão O Corpo Fala, desvendando a verdade para além das palavras, onde eu vou te ensinar numa aula completa como melhorar sua comunicação, analisar a comunicação alheia com base em 3 princípios da linguagem corporal. Já clica no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo e se inscreva, porque tem poucas vagas, afinal de contas é uma imersão ao vivo, comigo, face a face. Tem coragem? Então clica no link e se inscreve, tá certo? Vamos continuar para análise aqui. Vejo o Patrick Maia fazendo isso com o Léo, eu vou fazer o que eu não fiz quando fizeram isso comigo. Quando eu vi colegas fazendo isso comigo, pela frente ou pelas costas. Eu vou fazer um vídeo respondendo o que ele tá falando do Léo. Porque eu sei o momento que o Léo tá passando. Eu vou fazer um vídeo respondendo o que ele tá falando do Léo. Vou fazer um vídeo respondendo o que ele tá falando do Léo. Ó, tensionamento nos ombros, afastamento corporal, ele fica momentaneamente travado e a gente tem aqui. Os cantos dos lábios se esticam lateralmente e os olhos se arregalam um pouco. Vou fazer o que... Vou defender do que ele tá falando do Léo. Medo. É um comportamento completo de medo. Não sei se o Danilo pensou, puxa, vou mexer num vespeiro, vai gerar uma repercussão grande, vou ter uma dor de cabeça, etc, etc. Mas aqui a gente vê um comportamento facial e corporal de medo, né? Porque eu sei o momento que o Léo tá passando. E isso, Patrick, é coisa de filha da puta que você tá fazendo. Estratagema 32, já rotulou novamente negativamente, né? Coisa de FDP. Quando você vê um amigo seu no chão e uma rodinha enchendo ele de bicuda, e você aparece pra dar o seu chutezinho na cabeça dele, pra quem tá enchendo ele de bicuda te dar um tapinha nas costas e falar: muito bem, Patrick, muito bem. Isso que você faz é uma coisa de filho da puta e de invejoso. Nesse aspecto eu tenho um pouquinho de lugar de fala também, eu sei o que é isso, né? Quando você é o cancelado da vez e as pessoas em volta estão te enchendo de bicuda e uma daquelas pessoas que você considerava que era um amigo, um colega, um conhecido, uma pessoa próxima, é cobrada pela bolha dela a se manifestar contra você e ela também aparece para dar uma bicuda na sua cabeça para a bolinha ali em volta aplaudir ela, né? Eu passei por isso no meu cancelamento com algumas pessoas aí na internet, né? Inclusive pessoas que eu achei que tinham tudo para poder me cancelar e me trucidar com força, não fizeram isso. Eu sempre cito como exemplo o Cauê Moura. O Cauê Moura, ele tá localizado numa bolha de esquerda, de pessoas de esquerda. O meu cancelamento, 90% das pessoas que me cancelaram são de esquerda, né, na verdade. E o Cauê Moura, quando foi falar do cancelamento do Metaforando, ele estava com a pauta quente, era o assunto da semana. O rapaz estava do lado dele, estava me trucidando ali.
E ele virou e falou assim, cara, eu achei o Vitor metaforando, às vezes que eu conversei com ele, né, quando eu conheci ele pessoalmente, um cara cordial, sempre foi educado comigo e tal. Se tiver que lidar com justiça, que vai lidar com a justiça. Ele meio que não foi tão ofensivo ali, até eu falei, olha, me impressionou, né? Que isso ajuda Eu também. não sei qual foi o autor da treta. Se por acaso, em algum momento, alguma calúnia foi cometida e alguma imputação de crime foi cometida, aí que se responda no rigor da lei. Eu e ele, a gente nunca entrou em conversas mais profundas, eu tenho inúmeras discordâncias políticas, sociais do que ele fala, mas eu achei uma grande hombridade da parte dele, muito nobre da parte dele ter agido dessa forma. Então eu sei o que é essa sensação que o Danilo falou. É muito frustrante, dá muita raiva mesmo no momento que você está passando, por isso você se sente muito mal, né? E realmente, como o Danilo falou, né? Acho que o predicado que ele usa é muito válido, né? Coisa de FDP, enfim. E eu vou responder porque, além de tudo, Patrick, você é burro pra caralho. Estratagema 32. Você fala uma porrada de burrice no teu vídeo. Então eu vou separar, vocês podem ver o vídeo do Patrick na íntegra, mas eu vou separar alguns pontos chaves aqui. Comecei aqui, por exemplo, ó. Olha as últimas notícias que apareceram sobre o stand-up comedy nos últimos meses. Essa. Percebe que a comédia aparece mais quando causa polêmica do que quando causa riso? Então, isso pode ser um salto lógico, né? Uma ampliação. Olha, eu mostro algumas notícias, parará, e falo que a comédia aparece, né, e faço uma conclusão generalizada. Aqui o Patrick não generaliza, ele não fala que a comédia só aparece somente quando causa polêmica. Ele não faz essa generalização, tá? Mas pode acabar passando uma interpretação de que ele está dando um salto lógico. Eu mostro 1, 2, 3 notícias. Bom, mostrei 3 notícias, quer dizer que então isso é a regra. Não necessariamente. Podem ser 3 notícias enviesadas, podem ser 3 notícias que são exceção, né? Mas enfim, essa ampliação do fato, né? A gente faz uma ampliação daquilo que foi falado, pode ser de fato uma falácia, pode passar uma interpretação falaciosa. O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. E isso gera um desserviço ao gênero. Ah, nossa, sério, Patrick? Vamos lá. Vou tentar pegar alguns exemplos aqui. Rafinha Bastos. Rafinha Bastos uma vez fez uma piada com tema considerado proibido, se fudeu. Todo mundo falou disso, repercutiu e repercute até hoje. Agora o Rafinha Bastos tem uma carreira internacional, você não vê isso repercutir. A culpa é do Rafinha ou é do jornalista filha da puta que você tá tentando agradar com esse seu vídeo de merda? Fala de mim. Eu vou e faço uma piada, faço outra piada, os caras tiram de contexto, eu pego a piada que eu faço e joga em contexto de discriminação e o caralho, e repercute, e aí eu sou condenado à prisão, eu tomo no cu, o pessoal pede minha cabeça, pede pra me demitir, repercute em tudo que é lugar. Aí eu faço um filme, ganho uma porrada de prêmio internacional, não saiu uma notícia sobre isso. Aí eu faço um programa, que é um dos mais vistos do mundo na internet, não sai uma notícia decente sobre isso, ninguém repercute. Agora, quando eu faço uma piada, nossa, aí olha o que o Danilo tá fazendo. A culpa é minha ou é do jornalista filha da puta que você tá tentando agradar com esse seu vídeo de merda? Como eu falei, o Danilo ele tá desmontando a afirmação do Patrick Maia. Patrick Maia mostra 1, 2, 3 evidências e vai para uma afirmação grande, generalizada. O Danilo pega e fala, então, mas tem evidências contrárias. E aí? O que ele está fazendo é mostrar o contraditório para desmontar a afirmação do Patrick Maia. Porque o Patrick faz aquela afirmação e ele segue o vídeo daquela afirmação para frente. Aquela afirmação já foi posta como verdade no começo da fala dele e ele já segue ali para frente como se aquilo fosse verdade. Ele não se preocupa em provar aquilo com muito mais força, com muito mais vontade. Ele faz uma prova rápida e segue em frente. O Danilo está justamente parando na primeira fala dele e já provando que é o contrário. Não, calma aí. Estamos desmontando essa afirmação. Essa afirmação sua não é uma afirmação, não é verdade. E aí, seguindo em frente depois disso. Porque o que você está dizendo no vídeo é isso. Comediante só sabe chamar a atenção com polêmica. Não, a gente trabalha pra caralho. Léo Lins é recordista de venda de livro. Se você fizer o levantamento dos livros que ele vendeu há algum tempo atrás, ele bateu o recorde absoluto de venda de livro no Brasil. Ninguém sabe disso.
porque a mídia nunca deu a notícia. Agora, quando o Léo Lins faz uma piada, vão lá no show dele, tiram de contexto, e aí ficam reverberando. Aí você, Patrick, aparece fazendo a bosta de um vídeo dizendo: olha, só sabe chamar a atenção fazendo polêmica. Não, a gente tá fazendo um monte de piada no palco. Quem tira a piada do palco e faz polêmica com a piada é o jornalista filha da puta militante que você tenta agradar com esse seu vídeo de bosta. Porque o nosso trabalho tá correndo. Tá lá o Rafinha com carreira internacional. Cadê a mídia repercutindo? Tô eu fazendo minhas coisas, alcançando meus números. Não repercute. O Léo Lins, um recordista de show, recordista de venda de livro. Ninguém repercute. E aí? Mais uma vez, o Danilo vai lá e traz mais uma evidência que vai no sentido contrário do Patrick Maia. É isso, desmontando a afirmação. O Patrick Maia faz uma afirmação basilar, aquilo é a base do resto do argumento dele, e o Danilo, ao invés de ir lá e desmontar ponto por ponto, ele vem na base e puxa aquele bloquinho ali para cair todo o resto, entendeu? Essa é a estratégia argumentativa do Danilo. Eu acho desonesto também comparar uma piada que foi recebida como ofensiva ou portadora de discurso de ódio com um papel que um ator desenvolve em um filme, onde ele interpreta, por exemplo, um racista. Em Django Livre, nenhum telespectador fica em dúvida sobre de que lado o diretor tá em relação ao racismo. Nossa, sério? Vamos ver o que falaram aqui do trabalho do Tarantino em Django Detalhe, o Tarantino é o diretor do filme Django Livre. Olha lá. O Tarantino se defendendo de acusação de racismo. O Tarantino teve que se defender das acusações de racismo que ele sofreu por criar Django Livre. Tá vendo? O Danilo pegou o exemplo do Patrick Maia e desmontou ele, mostrando que aquele exemplo está errado. Esse é o estratagema 37. Destrua uma tese por meio de uma prova frágil. Então, você escolhe uma prova, né, um exemplo que a pessoa usa para provar, para demonstrar aquilo que ela está falando, e você pegando aquela prova, aquele exemplo, você desmonta ele, mostrando que aquele exemplo está errado. E em seguida você clama que, como aquele exemplo está errado, logo toda a tese está errada. Tá certo? Então aqui o Patrick escolhe um exemplo totalmente infeliz para a argumentação dele. O Danilo vai lá e, de maneira muito afiada, capitaliza em cima disso. Deixando claro, o Danilo desmonta o exemplo, mas não necessariamente você precisa... Não necessariamente isso desmonta uma tese, tá? A pessoa pode dar um exemplo ruim e a tese ser boa. E ela pode encontrar um outro exemplo melhor para aquela mesma tese. Não é o que acontece com o Patrick Maia aqui. Mas deixando claro, apenas invalidar algo por meio do exemplo que a pessoa deu não invalida o argumento em si. A menos que o argumento da pessoa seja só o exemplo. O argumento dela é o quê? Eu não tenho argumento, eu vou te dar um exemplo. Aí sim, a pessoa se lascou. Que nem o Patrick. Ele focou, eu acho desonesto, você comparar, blá, 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 blá. E aí ele vai lá e escolhe logo o filme Django Livre. Né? Então ali numa dessa ele se lascou. Ele focou nesse exemplo do Django Livre para validar o ponto de vista dele e justamente o exemplo foi desmontado. Mas não necessariamente a pessoa pode dar um bom argumento, pode ter um bom argumento de utilizar um exemplo ruim. E aí o correto seria pedir para a pessoa me dar um outro exemplo. Você tem algum outro exemplo desse argumento que você está falando? E aí sim a pessoa procurar um exemplo que seja muito melhor. Tá certo? Mas enfim, aqui o Patrick se lascou. Olha como você é burro, Patrick. Você não sabe o que você tá falando. Inclusive, não é nem só em Django Livre. O Tarantino é um dos caras que mais sofre perseguição no cinema americano. Cara, isso não é de hoje. Ou seja, se o Tarantino fosse brasileiro, ele estaria do lado do Léo Lins e teria achado o teu vídeo uma bosta. Então, nesse aspecto aqui, o Danilo me parece fazer um salto lógico. Né? Não dá para afirmar. Com todas as letras, não dá para afirmar. O Tarantino olharia para o caso do Léo Lins e falaria: estou com o Léo Lins. Não dá para afirmar. Se o Tarantino interpretaria, ainda mais o Tarantino que estudou racismo, olharia para as piadas do Léo Lins e falaria assim: não, peraí, aqui esse comediante exagerou. Ou o Tarantino ficaria de fato do Léo Lins. Não dá para afirmar que ele ficaria e nem que ele não ficaria. Aqui, na minha opinião, o Danilo faz um salto lógico. Ele faz uma ampliação indevida da fala, né? Ele refuta, logo ele está certo, logo o Tarantino também faria o que ele disse, o que o Danilo falou. Não, isso aí é um salto lógico. Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você está em uma piada, eu acho que você não fez o seu trabalho direito. Não ficou claro de que lado você está. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou
meter um CLT também, né? Quando alguém tem dúvidas de que lado você está na piada, você não fez seu trabalho direito. Primeiro... O Danilo tá trazendo ali um ar de arrogância, né? Imitando o Patrick Maia, mas passa mesmo esse ar de arrogância. Por quê? Tem alguns pontos. O Patrick Maia, ele foca em expressões unilaterais. Ele levantou ali. Expressão unilateral. Desprezo. E as ações também dos olhos, né? Ele foca numa piscada unilateral. Então, geralmente, quando a gente tem uma comunicação facial que ocorre mais de um lado do que do outro, geralmente se associa a desprezo, né? Geralmente está associado a desprezo. Passa essa impressão. Então, sim, o Patrick acaba fazendo uma comunicação que soa muito arrogante. O próprio fato da fala, né? Eu falo de maneira devagar. E isso geralmente passa um ar de uma pessoa que não tá nem aí, que tá desinteressada. E o fato dele ter gravado no contexto deitado, na cama, eu sei que ele quis fazer um vídeo meio conceitual, né? Tipo, eu acordei pensando e ele botou ele acordando na cama mesmo, né? Só que eu acordei pensando mais uma vez, né? O assunto é tão irrelevante pra mim, eu estou tão desinteressado que eu não vou nem me montar na frente da câmera e falar. Eu vou falar isso aqui deitado mesmo, eu não vou nem enquadrar meu rosto inteiro. A sensação que pode passar é essa. Não que o Patrick Maia tenha em algum momento desejado passar isso, mas a sensação que pode passar é essa, uma sensação de arrogância, de fato, como o Danilo traduz ali, né? E lembrando, a arrogância geralmente te atrapalha em comunicação. Se você quer convencer as pessoas, comentar de maneira arrogante geralmente faz as pessoas começarem, já no começo do seu discurso, com certas ressalvas com você. Não gostei, fulano é meio arrogante, já não tô gostando dele. Então já não é uma boa escolha do Patrick Maia aí, se ele desejou fazer isso. De que lado você está na piada? Você não fez seu trabalho direito. Primeiro de tudo, Patrick, você trabalha com comédia, não seja cínico. E você não tem dúvida nenhuma de que lado o Léo Lins está. Porque você conhece o Léo pessoalmente, você sabe como funciona o raciocínio e a construção de um texto de stand-up comedy, você sabe que o que se faz no palco não é necessariamente a opinião, mas sim uma busca por riso, ou seja, você não seja cínico, você sabe de que lado do Léo tá. Você sabe que o Léo não é racista, embora você tá passando o vídeo todo insinuando isso daqui, ó. Eu acho desonesto também comparar uma piada que foi recebida... Então o Danilo aqui ele faz uma argumentação ad hominem, né? Ele vai por meio do Patrick Maia, da pessoa do Patrick Maia. Você é comediante, então você sabe que isso, você sabe de aquilo, você sabe daquele outro. Então o Danilo ele faz uma estratégia mirando na pessoa. Ele não traz evidências. Olha, Patrick Maia, você sabe que o Léo Lins não é racista porque você conversou com ele no dia tal e lembra aquela conversa? Não, ele cita um histórico do Patrick, que ele conhece o Léo Lins, sem especificar um momento. E ele fala do Patrick Maia como comediante, como alguém que conhece o que é fazer piada. Então ele está fazendo uma estratégia ad hominem. Ele saiu do ad rem, né, que é o argumento, para focar no ad hominem, em quem está dizendo o argumento. Tá certo? No vídeo todo insinuando isso daqui, ó. Eu acho desonesto também comparar uma piada que foi recebida como ofensiva ou portadora de discurso de ódio com um papel que um ator desenvolve em um filme. Quer dizer, tem que responsabilizar o Léo mesmo por ser racista. Invejoso. Você tem inveja. Ó, o gesto de cima para baixo geralmente é um gesto que denuncia autoridade. E essa ideia de bater com o gesto na frente do rosto é mais uma vez um ensaio de ataque. Como eu falei no começo, né? No corpo fala, eles dizem isso, né? Quando você tem um gesto muito repetitivo direcionado para uma pessoa, é como se no seu interior você estivesse ensaiando aquele gesto numa versão mais profunda dele. Então quando eu faço isso, é como se eu quisesse bater na cara da pessoa, pá, 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 você sabe, você tá mentindo, etc, etc. Então esse é um gesto muito mais ofensivo, é um gesto de ataque. Tá certo? Você tá falando isso por inveja, não é por virtude não, tá bom? Então vamos lá. Olha, quando as pessoas não sabem direito de que lado o Léo está, vai tomar no seu cu, cara. Olha o show do Léo Lins, olha o DVD do Léo Lins, tem milhares de pessoas na plateia, todas rindo. Que ele começa a ajeitar o boné, isso indica o quê? Que ele tá ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais nervoso. No Rethinking Body Language, né, do Geoffrey Beatty,
a gente tem ali a explicação que no momento que a pessoa começa a gesticular mais, com mais frequência, geralmente é quando a gente tem os ápices, quando tem esses gestos manipuladores, o ápice de ansiedade, o ápice de nervosismo. Então aqui o Danilo começou a ficar pau da vida de verdade. Do Léo está, vai tomar no seu cu, cara. Olha o show do Léo Lins, olha o DVD do Léo Lins, tem milhares de pessoas na plateia, todas rindo. Todas sabem de que lado o Léo tá. O Léo está num palco, falando bobagens. É porque aí senão a gente vai para uma argumentação seguinte. O Danilo tá falando o seguinte, olha, as pessoas que estão ali, todas elas sabem que o Léo não é racista. Não dá para afirmar isso e não dá para afirmar o inverso disso, que é a argumentação que as pessoas usam contra o Léo Lins, tá? Logicamente, empiricamente, não é possível afirmar isso. Não dá para você dizer que todas, 100% das pessoas que estão lá e vem uma piada do Léo que é mais ácida, não são pessoas racistas, né? Assim como não dá para você afirmar que as pessoas que assistem ao Léo Lins, se você assiste Léo Lins, você é racista, você é pedófilo, você é conivente, você é criminoso. Isso também não dá para afirmar. Óbvio que não. Pode ser que tenha algum retardado mental que seja racista e vá no show do Léo Lins e se divirta. Pode, esse mesmo retardado mental pode ir na padaria, no restaurante, etc e tal. Mas também não dá pra dizer que só tem racista, só tem tranqueira, só tem tralha. Não, é impossível, empiricamente não dá pra afirmar isso. É uma afirmação que empiricamente ela é insustentável. Não tem como você conferir pessoa por pessoa em todo show e dizer que sempre, em todo show, todo mundo, 100% que está lá é racista. Percebe? Então, tanto o que o Danilo afirma quanto o inverso, o que é afirmado em contrário para atacar o Léo Lins, são afirmações empiricamente insustentáveis, tá certo? Provocações, besteiras, absurdos para que todos riem. Esse é o lado que o Léo tá. O Léo está do lado da comédia, fazendo um público que pagou para rir. Não existe nenhum outro lado que não seja esse. Você, Patrick, não tem dúvida nenhuma de que esse é o lado que o Léo Lins está. Todos aqueles milhares de pessoas que pagaram para ver o show, não tem dúvida alguma de que lado o Léo Lins está. A gente já falou sobre isso, né? Enfim, pode ter uma pessoa que vai lá só para ver se o Léo Lins é racista mesmo. Uma pessoa que vai lá discordando do Léo Lins e ela acha que ele é racista, mas a pessoa ganhou o ingresso. Então, mais uma vez, é uma afirmação difícil de sustentar empiricamente, mas a gente entende que quando Danilo fala todas as pessoas, ele tá dizendo a maioria. A vasta maioria. E os filha da puta dos jornalistas, dos militantes que fingem que não sabem de que lado o Léo tá, também sabem. É um comediante fazendo comédia. Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você tá em uma piada, eu acho que você não fez o seu trabalho direito. Não ficou claro de que lado você tá. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CLT também, né? Ô, Patrick, o Léo Lins faz o trabalho dele muito direito. Onde ele vai, ele lota show. O Léo Lins, em um fim de semana, coloca em um teatro o que você não leva de público no ano inteiro. O Léo tá fazendo o trabalho direito. Quem não tá fazendo o trabalho direito é você. Agora o Danilo focou na estratégia, mais uma vez, ad hominem. Então agora ele já debateu certos termos, certos pontos e certos exemplos apresentados na argumentação do Patrick Maia. E agora ele tá entrando na pessoa do Patrick Maia, ele está entrando no ad hominem. Então agora eu paro de falar do argumento e falo do argumentador, daquele que está argumentando, né? Geralmente, da forma que o Danilo está fazendo, é a forma correta. Você primeiro bate no argumento, desmonta o argumento e depois você bate na pessoa que fez o argumento e desmonta ela depois. Se você faz ao contrário, se você bate na pessoa primeiro, parece que você não tem argumento. O cara veio aqui só para me xingar, se ele fosse bom ele ia debater minhas ideias. Não, primeiro você debate as ideias da pessoa, essa é a forma correta quando você quer fazer uma dialética erística. É o que Schopenhauer vai falar pra gente aqui nos 38 estratagemas. Primeiro você debate o argumento, refuta, entre aspas, né? Porque erística não é tanto sobre refutação, mas enfim, refuta o argumento e depois de refutado o argumento, você termina batendo e refutando a pessoa, tá certo? Essa é a forma mais funcional de utilizar a dialética erística, segundo o Schopenhauer. Você não leva público. Você que não tá fazendo o seu trabalho direito. Você que não lota ginásio e teatro igual o Léo Lins lota. Se tem uma pessoa que não tá fazendo o trabalho direito, é você. Vai fazer CLT, meu amigo. Sai da comédia e assina uma carteira aí de trabalho. Você só tem um comedy club? O teu comedy club só existe porque você fica pedindo esmola pra todo mundo. Ai, vamos doar o dinheiro pra consertar o teto do meu comedy, é pela comédia.
Ai, dá dinheiro porque o Clube do Minhoca tá com dívida. Ai, gente, preciso de mais um 30º sócio no Clube do Minhoca pra injetar dinheiro. É você que não tá fazendo o seu trabalho direito. Quando você tem um comedy club que sobrevive de doação e que não paga cachê direito pra comediante, quem não tá fazendo o trabalho direito é você. Vai você assinar a CLT. Aí o Danilo tá falando algo importante falar. O Danilo não tá apresentando evidência do que ele tá falando. Ele não tá trazendo aqui, ó, uma foto, um print de uma conversa que eu tive do Patrick Maia quando ele me pediu dinheiro, blá, 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 blá. Então ele tá falando algo e passando a credibilidade por ser ele um comediante famoso, conhecido, e por ele conhecer o Patrick Maia. Mas aqui é importante dizer, o Danilo não foi desmentido em momento nenhum até agora. O Patrick não apareceu falando, sabe quando o Danilo disse que eu pedi doações? Eu nunca pedi. É mentira o que o Danilo falou. Então o Danilo não foi desmentido. E outros comediantes trouxeram a mesma fala do Danilo, que o Patrick sempre pede doações. O próprio Léo Lins falou isso, o Cássio Zugro falou isso, teve mais alguém que falou isso também, não lembro se foi o Rogério Morgado. Mas então assim, o que o Danilo fala é atestado por outras pessoas e aí a gente vai para uma confiança nas pessoas, o que seria o famoso argumento por autoridade. Eu confio que as pessoas que estão dizendo isso são autoridades no que elas estão dizendo, portanto, provavelmente o que elas estão dizendo tem um peso. Mas enfim, vamos seguir. Vai lá, irmão, assina a CLT. O Léo tá fazendo o trabalho dele direito, tá com relevância, tá lotando teatro e tá sendo perseguido porque tá dando certo. Você não tá sendo perseguido porque você não dá certo. Você vai lá e fala, ô Patrick, olha, os comediantes só conseguem algum destaque quando geram polêmica. Você não é um gênio? Por que você não tem destaque na mídia? Por que você não ganha manchete? Vejam o Patrick Maia, o gênio da comédia, com suas piadas bonitas, limpinhas, que agradam todo mundo. Vai lá, amigo. Por que você não tá na mídia? Por que você não... Aí o Danilo faz uma contradição autoperformática. Eu acho que é muito ruim, os comediantes só ganham nas matérias quando fazem polêmica. Mas de fato, então peraí, você acha isso ruim, né? Você discorda disso, você tá colocando isso como um problema, você em teoria discorda disso, né? Por que você então não tá fazendo o contrário? Por que você, que é um cara que não busca polêmica nenhuma, por que você não tá ganhando destaque? Você que é um cara que tem a proposta de ser um comedy club democrático, que dá oportunidade pra todos, por que você não tá ganhando destaque? O que está acontecendo? Então é uma contradição, uma autocontradição performática. As próprias práticas da pessoa não condizem com aquilo que ela está clamando. Pois muito bem, eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre os argumentos do Danilo Gentili? O que você acha? Se de fato tem embasamento, se não tem embasamento nenhum, coloca aí pra gente nos comentários quais são os seus pontos e principalmente sobre essa questão envolvendo o Patrick Maia, tá certo? Vejo vocês no nosso próximo vídeo, um grande abraço e até lá!